Quero começar por agradecer o convite do pastor Joed e também da igreja para estar com os irmãos nesta manhã. Já fomos tão abençoados com esta música lindíssima, impressionante, este coral. Dou os parabéns à igreja e a todos os músicos e a todos aqueles que participam, que de facto traz um momento tão glorioso ao nosso culto e que certamente rende glória ao nosso Deus. Trago saudações da nossa igreja, lá em Vila Nova de Gaia, e também ontem à noite o presidente da Convenção Batista Portuguesa, o Dr. Fernando Loja, telefonou-me pedindo para apresentar também, em nome da direção da nossa Convenção, as saudações à Igreja por esta celebração. E quero convidar os irmãos, sem mais demoras, para abrirmos a Palavra de Deus no livro de Daniel, no Velho Testamento, livro do profeta Daniel, e vamos ler alguns versículos logo no primeiro capítulo. Livro de Daniel, depois dos grandes profetas Jeremias e Ezequiel, vem o livro de Daniel, só para ajudar os irmãos menos habilitados em encontrar este livro. Daniel, capítulo 1, e vamos ler alguns versículos também a partir do versículo 1 do primeiro capítulo. No ano terceiro do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou nas suas mãos o rei Joaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus, e ele os levou para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus. E disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxessem alguns dos filhos de Israel e da linhagem real e dos nobres. Jovens em quem não houvesse defeito algum, formosos de aparência, instruídos em toda a sabedoria, sábios em ciência, entendidos no conhecimento e que tivessem habilidade para viver no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras e na língua dos caldeus. E agora, irmãos, vamos saltar para o versículo 8, que diz assim: E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Querido Deus e nosso Pai, pedimos nesta hora, Senhor, a presença do Teu Espírito para a compreensão da Tua Palavra. É o que nós pedimos no nome de Jesus. Amém. Eu acho que a maior parte dos irmãos conhece aquela velha história daquele crente que um dia passou por momentos muito difíceis na sua vida, e a certa altura ele orou ao Senhor e disse: Senhor, eu não sinto a Tua presença a meu lado. Eu olho para trás e vejo apenas 2 pegadas na areia. Senhor, Tu abandonaste-me. Onde é que Tu estás no meio da minha dor e da minha aflição? E o Senhor terá respondido e disse: Não sejas ingrato. Eu não te abandonei porque as pegadas que tu vês no chão não são as tuas, mas sim as minhas, porque eu peguei-te ao colo e te levo comigo. Meus irmãos, esta passagem no livro de Daniel
descreve, em poucas palavras, um dos maiores dramas na vida do povo hebreu, que foi a partida para o exílio na Babilónia. O rei Nabucodonosor veio, cercou Jerusalém, venceu o rei, saqueou o templo, retirou os utensílios de prata e de ouro e levou tudo para a sua terra, juntamente com milhares de pessoas numa viagem de cerca de 1000 quilómetros. Os irmãos conseguem imaginar os pensamentos que passavam pela cabeça daquelas pessoas? É possível que eles perguntassem: mas onde é que está Deus? Porque é que Ele permite que isto aconteça? Será que Deus vem conosco? Quando Deus conduziu os nossos antepassados pelo deserto, Ele abriu o mar. Deus estava lá naquela nuvem que significava a presença de Deus durante o dia, e naquela coluna de fogo durante a noite. Deus estava lá. E pela manhã nós podíamos sair e colher o maná que Deus enviava todos os dias. Mas aqui nesta horrível viagem para a Babilónia não há nuvem, não há coluna de fogo, não há maná para colher, não há sinais de Deus, provavelmente nem há Deus. Onde é que está Deus? O Salmo 137 descreve de uma maneira maravilhosa o sentimento daquele povo, quando diz: junto dos rios da Babilónia, ali nos sentámos e chorámos quando nos lembrávamos de Sião. Sobre os salgueiros que há no meio dela pendurámos as nossas harpas, e aqueles que nos levaram cativos nos pediam uma canção, e os que nos destruíram que os alegrássemos, dizendo: cantai-nos uma das canções de Sião. Como cantaremos a canção do Senhor em terra estranha? Cantar. Cantar para quê? Cantar no exílio. Provavelmente Deus ficou lá, em Jerusalém. Já alguma vez os irmãos se sentiram assim, em algum momento das vossas vidas? Já alguma vez os irmãos perderam a vontade de cantar? É natural que sim. Com tanta austeridade nos dias que correm, com tanto desemprego, com os nossos jovens licenciados pelas nossas universidades a emigrar, até parece que eles vão para o exílio. Mas, irmãos, permitam-me desde já antecipar que a grande lição que atravessa o livro de Jó é que Deus não ficou lá em Jerusalém. Deus veio com o seu povo para o cativeiro na Babilónia. E em cada capítulo deste livro nós encontramos sinais da intervenção divina, nós encontramos revelações proféticas acerca do futuro do povo de Deus, e nós encontramos na pessoa de Daniel e dos seus companheiros verdadeiras demonstrações de fé num ambiente hostil e idólatra como era a Babilónia. Irmãos, na impossibilidade de ler mais alguns capítulos deste livro, o que eu vou fazer nesta manhã, se os irmãos tiverem paciência, é apresentar 3 episódios, talvez dos mais relevantes neste livro, que demonstram a presença silenciosa de Deus no meio do seu povo. E eu espero que isto sirva de encorajamento para todos nós, porque nestes dias difíceis em que nós vivemos, também precisamos de ter a certeza que o Senhor está no meio de nós. O primeiro episódio que eu gostava de mencionar para os irmãos está no capítulo 2,
E trata-se de um sonho que o rei Nabucodonosor teve. E que foi um sonho tão estranho, que o rei ficou extremamente perturbado. Ele não conseguiu dormir o resto da noite e ele mandou chamar 4 tipos de pessoas para o ajudarem a interpretar o significado do seu sonho. Os magos, os astrólogos, os encantadores e os caldeus. Para nós hoje é um pouco difícil saber o que é que estas pessoas exatamente faziam. Não sei se há alguma correspondência com algumas profissões ou atividades dos nossos dias, mas supostamente eles eram os peritos na matéria e por isso o rei mandou-os chamar. Só que quando nós lemos o capítulo 2 com atenção, nós ficamos com a impressão de que o rei não confiava neles. O rei lá sabia porquê. E então o rei mandou chamar e ordenou-lhes que eles lhe dessem não só a interpretação do sonho, mas que eles próprios adivinhassem o sonho do rei. Tarefa difícil, não é? O rei deve ter pensado lá com os seus botões, bem, se eu lhes conto o sonho, se eu lhes conto o que eu vi, eles vão dizer para aí qualquer coisa que lhes venha à cabeça, dar para aí uma interpretação qualquer e eu vou ficar a saber o mesmo. Os irmãos, imaginem que quando nós vamos ao médico, ele pergunta, uma das primeiras perguntas é saber quais são as nossas queixas. E nós dizemos, dói aqui, dói acolá, enfim, lá contamos a nossa história e os nossos sintomas e depois o médico faz o diagnóstico e passa a receita. Agora, os irmãos, imaginem que o doente vai, por exemplo, ao consultório do Dr. Joed. E o Dr. Joed pergunta, então, o que é que o traz por cá hoje? Apanhou muita chuva pelo caminho. Quais são as suas queixas? Qual é o seu problema? E o doente volta-se para o Dr. Joed e diz, não, isso não é assim, Sr. Doutor. Porque isso assim é muito fácil ser médico. O senhor vai ter que adivinhar o que é que me traz cá, vai ter que adivinhar onde é que me dói, vai ter que adivinhar qual é o meu problema e depois passa a receita. Porque se não for assim, isso era muito fácil ser médico. Bem, naturalmente que o rei estava a ser realmente injusto com aqueles peritos, mas de certa maneira foi isso que ele fez. Ele exigiu que aqueles adivinhadores adivinhassem tudo. Tinham que adivinhar o sonho e tinham que lhe dar a interpretação do próprio sonho. E caso não conseguissem, seriam mortos. Seriam mortos. Bem, quando Daniel soube o que se passava, ofereceu-se para ter uma conversa com o rei e pediu-lhe tempo para encontrar a interpretação do sonho. Escusado será dizer que o rei também não lhe contou o sonho a Daniel. Daniel teria que trazer tudo, descrever o sonho e dar-lhe a respectiva interpretação. Bem, o profeta foi para a sua casa, convocou os seus amigos e disse-lhes que pedissem a misericórdia do Deus dos céus sobre aquele segredo. Daniel não pediu o fim do cativeiro. Daniel não pediu a Deus que o tirasse da Babilônia. Daniel pediu misericórdia da parte de Deus. Irmãos, todos nós temos as nossas maneiras de resolver os nossos problemas.
O rei, por exemplo, convocou os astrólogos para que eles encontrassem nos astros a interpretação do sonho. Daniel, pelo contrário, pede a misericórdia do Deus dos astros e das estrelas para que lhe desse a interpretação do sonho. E Deus respondeu. O Senhor revelou-lhe não só o sonho do rei, com todos os detalhes, mas também a interpretação do mesmo. O sonho do rei Nabucodonosor consistia na visão de uma estátua, mais ou menos parecida com esta que nós vamos ver agora. Pode ir clicando, como é que se chamou aquele irmão? Lá em cima. Irmão Tiago, irmão... Ok. Mais um cliquezinho. Parece que está tudo. E já na presença do rei, Daniel explicou então o que é que esta estátua significava. Em primeiro lugar, a cabeça da estátua, feita de ouro, representava o próprio rei da Babilónia e o seu império babilônico. Os braços e o peito feitos de prata representavam o império medo-persa. O ventre da estátua e as coxas representavam o império grego, com Alexandre o Grande. E finalmente as pedras e os pés de barro representavam o Império Romano que viria a seguir. Bem, o significado do sonho foi um choque para o rei Nabucodonosor, que provavelmente pensava, como muitos ditadores pensam, alguns ainda nos nossos dias, pensam que vivem para sempre, que os seus impérios são eternos e portanto, mas o que é certo é que a explicação que Daniel deu é que o seu império ia passar. Todos estes impérios iam passar. E por isso, irmãos, a grande lição deste sonho profético é que, na verdade, os homens passam, os reinos passam, os governos passam, os impérios passam, só o reino de Deus permanece para sempre. E nos dias que correm, nós precisamos também de trazer isto à nossa memória. O mundo, tal como nós o conhecemos hoje, está demasiado enfermo para que se possa curar por meios humanos. A única coisa que os nossos políticos conseguem fazer é colocar alguns remendos que depressa se rompem. O homem afastou-se demasiado do ideal de Deus, afastou-se do Criador, a única fonte da felicidade. O homem fracassou. Não há mais remédio humano que nos valha. A hora é de Deus e é Ele que tem a última palavra. O segundo episódio que eu vos quero trazer aqui hoje, para demonstrar a presença silenciosa de Deus no meio do seu povo, encontra-se no capítulo 3 deste livro de Daniel. Nós ficamos com a impressão de que o rei Nabucodonosor não aprendeu nada com a revelação divina que Daniel lhe transmitiu em relação ao seu sonho, porque agora ele ordena a construção de uma estátua enorme, toda ela feita de ouro. Eu acho que o rei deve ter pensado, bem, Daniel disse-me que o meu império estava representado apenas pela cabeça daquela estátua que apareceu no meu sonho. Apenas a cabeça é que era de ouro. E ele disse que o resto da estátua ia ser todo
ia ser desfeita. Espera aí, eu já sei o que é que vou fazer. O que eu vou fazer é construir uma estátua toda feita em ouro, dos pés à cabeça, de maneira que ela fique para que os povos do mundo possam ver o meu poder, a minha glória, a minha riqueza e a minha fama. E foi o que ele fez. Mandou construir uma estátua com cerca de 30 metros de altura e 3 de largura. Imaginem o colosso que aquilo era. E ordenou que quem não adorasse aquela estátua seria lançado na fornalha ardente. E de facto assim foi. A estátua ficou pronta. No dia da inauguração foram convidados todos os nobres, os conselheiros do rei, os tesoureiros, os músicos, e a certa altura foi dado o sinal, e quando aqueles instrumentos tocaram, toda a gente se curvou adorando a estátua de ouro do rei Nabucodonosor. Toda a gente se curvou, exceto 3. No meio daquela multidão ajoelhada diante da estátua, havia 3 jovens hebreus, como podemos ver na segunda imagem. Escusado será dizer que eles foram imediatamente trazidos à presença do rei, acusados de 3 coisas. Eles não fazem caso de ti, ó rei, eles não servem os teus deuses e eles não adoram a estátua que tu levantaste. 3 acusações para aquele crime. E o rei, indignado, falou com eles e disse: como é que vocês se atrevem a desobedecer à minha ordem? Prestem atenção ao que eu vou dizer. Eu vou dar-vos uma nova oportunidade. Nós vamos juntar-nos todos aqui. Os músicos vão tocar. E eles vão dar o sinal outra vez. Se vocês se ajoelharem e adorarem a estátua, ficam desculpados da desobediência que tiveram. Caso contrário, vocês vão ser lançados na fornalha ardente. E na última parte do versículo 15 do capítulo 3 diz: e quem é o Deus que vos poderá livrar da minha mão? É impressionante esta pergunta. Eu quero ver quem é o Deus que vos pode livrar da minha mão. Irmãos, quando eu leio esta pergunta ou este versículo, faz-me lembrar a afirmação do construtor do Titanic. Quando ele concluiu a construção daquele imenso navio, ele disse que o navio era tão seguro, tão seguro, tão seguro, que nem Deus o conseguia afundar. Nem Deus o conseguia afundar. Bem, como sabem, realmente nem foi preciso Deus fazer coisa nenhuma. Bastou um iceberg lá no meio do oceano para afundar o Titanic. E Nabucodonosor também desafia Deus ao perguntar: quem é o Deus que vos pode livrar da minha mão? E com esta pergunta parece que o rei até se coloca no lugar de Deus, parece que ele até é Deus. E qual foi a resposta destes jovens? Versículo 16. Eles disseram: não necessitamos de responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus a quem nós servimos é que nos pode livrar. Ele nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, ó Rei. Nem precisamos de responder, porque tu já sabes qual é a nossa resposta. O Deus a quem nós servimos é o Deus que nos pode livrar. Os irmãos notem que estes jovens já tinham a resposta pronta na ponta da língua.
Eles não precisaram de ir para casa fazer um estudo bíblico para ver se descobriam a vontade de Deus. Eles não precisaram de ir para casa pensar no assunto. Eles não precisaram de telefonar ao pastor ou falar com o rabi naquele tempo e perguntar: Rabi, o que é que nós podemos fazer? Será que há aqui alguma coisa? Será que faz mal adorar a estátua? Eles não precisaram de consultar ninguém. Eles não precisavam sequer de orar sobre o assunto, porque eles já sabiam qual era a vontade de Deus. Aliás, o povo hebreu tinha vindo para o exílio precisamente por causa do pecado da idolatria. Eles estavam ali no cativeiro para serem curados do pecado da idolatria. Portanto, a lição já estava bem estudada e mais do que aprendida. Eles nem pensar em se ajoelharem diante da estátua. E eles ainda disseram no versículo 17, no versículo 18, e se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua que tu levantaste. Não sei se os irmãos repararam neste pequenino se, que está aqui no início do verso 18, onde diz, e se não, o que eles estão a dizer, meus irmãos, é o seguinte: nós acreditamos que Deus é aquele que nos pode livrar. Mas mesmo que não livre, não há problema nenhum. Isso não nos afeta e nem nos assusta. Nós estamos prontos a morrer pela nossa fé e a nossa decisão está tomada. A nossa decisão não depende das circunstâncias. Deus pode livrar-nos. Não sabemos se é da vontade dele livrar-nos ou não. Ele é que sabe se nos quer livrar ou não. Mas não há problema nenhum. Não há problema nenhum. Irmãos, isto faz-me lembrar também as palavras de Jó. Jó, no meio do seu sofrimento, disse: ainda que Deus me mate, nele confiarei. Que coragem extraordinária! Ainda que Deus me mate, nele confiarei. Bem, de seguida o rei mandou aquecer o forno. Diz o texto que mandou aquecer 7 vezes mais do que era normal. E quando a temperatura já estava no ponto ideal, deu ordem para lançarem lá para dentro os 3 jovens desobedientes. Diz o versículo 22 que o forno estava tão quente, que aqueles ajudantes que pegaram nos hebreus e que os lançaram lá para dentro, esses ajudantes morreram logo. Devem-se ter aproximado demasiado. E a seguir, o rei olhou lá para dentro do forno para tentar ver o que é que tinha acontecido àqueles 3 hebreus desobedientes à sua ordem. Eles deviam estar reduzidos em cinza. Mas a certa altura o rei olhou e virou-se para os seus conselheiros e disse: mas espera aí, eu não estou a perceber nada. Não eram 3 aqueles que nós lançámos para dentro do forno? E os seus conselheiros disseram: eram 3. Mas andam 4 homens dentro do forno. Andam 4 homens passeando dentro do forno. E o quarto homem é semelhante ao Filho dos deuses. Esta expressão e a identidade desta quarta figura tem desafiado os comentaristas e os teólogos. Naturalmente que nós pensamos que seria um mensageiro de Deus, um anjo, e até o próprio Senhor Jesus Cristo, na sua pré-existência, antes de encarnar na forma humana e antes de vir ao mundo, poderia ser Ele, o próprio Filho de Deus, que ali estava. Meus irmãos,
Deus veio de Jerusalém para o exílio com o seu povo. Deus entrou na fornalha para libertar os seus servos fiéis. E, entretanto, o rei mandou sair de dentro do forno aqueles 3 e decretou a adoração do Deus dos hebreus. Para não cansar os irmãos, e o terceiro episódio que eu gostaria de mencionar, que demonstra a presença de Deus no meio do seu povo, encontra-se no capítulo 6. E vale a pena só lembrar que, quando nós chegamos ao capítulo 6 deste livro, Daniel já não era um jovenzinho. Nesta altura, o exílio estava quase a terminar, 70 anos de exílio. Não sabemos exatamente com que idade é que Daniel tinha vindo lá de Jerusalém, mas certamente Daniel teria entre 80 e 90 anos e teria uma posição de destaque na corte do rei, o que sempre despertava muitas invejas. Então os seus inimigos queriam livrar-se de Daniel. Só que Daniel era tão íntegro, tão reto, tão cumpridor dos seus deveres, tão fiel, tão zeloso, tão honesto naquilo que fazia, que eles não conseguiam apanhá-lo em falta em coisa nenhuma. Daniel, aliás, como nós lemos há instantes no primeiro capítulo, tinha proposto no seu coração não se contaminar. E ele tinha mantido a sua palavra, a sua pureza e a sua integridade. De maneira que eles disseram, bem, isto aqui não há volta a dar. A única maneira que nós temos de apanhar Daniel é na sua fé, na sua religião. É aí que nós podemos apanhá-lo. Ainda hoje, meus irmãos, a integridade e a ética é a melhor defesa e o melhor escudo contra a inveja e contra a calúnia. Então os inimigos de Daniel picaram o rei para que decretasse uma ordem dizendo que, a partir dali, as orações deviam ser todas feitas ao rei. E quem fizesse alguma oração a algum outro homem ou a algum outro Deus, seria lançado na cova dos leões. E assim foi. O rei, sem saber bem o que estava a assinar, sem saber que aquela ordem tinha sido formatada para alcançar Daniel, com alguma ingenuidade, o rei assinou aquela ordem, proibindo que as pessoas fizessem oração a outros deuses. Eu não sei como é que os irmãos reagem sob stress. Não sei como é que os irmãos reagem em situações aflitivas. Mas Daniel, quando soube do que se passava, foi para a sua casa, abriu as janelas e prostrou-se de joelhos, virado para Jerusalém, orando ao seu Deus. Ele não escondeu a sua fé, ele não fez nada de diferente, ele limitou-se a fazer aquilo que costumava fazer todos os dias. Escusado será dizer que Daniel foi apanhado. Mas Daniel foi apanhado a fazer o quê? Daniel foi apanhado a defraudar as finanças do rei, já que ele era um administrador real? Não. Daniel foi apanhado a praticar algum ato imoral? Não. Daniel foi apanhado a fazer o quê? Daniel foi apanhado a orar de joelhos ao seu Deus. Esse foi o seu crime. Daniel foi preso
E o rei ordenou que ele fosse lançado na cova dos leões. E diz o versículo 18 que o rei dirigiu-se para o seu palácio, depois de Daniel já estar na cova dos leões. Passou a noite em jejum, o rei, não deixou trazer à sua presença instrumentos de música e fugiu dele o sono. Meus irmãos, pela lógica, quem é que devia estar com medo? Quem é que devia estar sem sono? Daniel, não é? Daniel é que tinha razões para não dormir. Daniel é que tinha razões para ficar preocupado e com medo. Mas quem não conseguiu dormir, quem não conseguiu comer, foi o rei. Nem sequer conseguiu ouvir música para se acalmar. E na manhã seguinte, levantou-se cedo e o rei foi à cova dos leões, onde Daniel tinha sido lançado. E provavelmente com voz trêmula o rei disse: Daniel, servo do Deus vivo, será possível que o teu Deus te tenha livrado? A noite toda eu não consegui comer, eu não consegui dormir a pensar em ti. E eis que uma voz, não menos trêmula de emoção, veio lá do fundo da cova e disse: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. Meus irmãos, aquela foi a noite do jejum. O rei jejuou porque não conseguiu comer nada. E os leões também jejuaram. Foi a noite do jejum. Meus irmãos, eu vou terminar. Eu espero que os cristãos nunca sejam apanhados a fugir ao fisco, ou a praticarem atos imorais, ou a praticar algum ato de corrupção. Se um cristão for apanhado em alguma coisa, que seja a servir o seu Deus de uma forma contínua e exemplar. Daniel foi apanhado de joelhos no seu quarto a orar ao seu Deus. Daniel foi apanhado a orar àquele Deus que veio com o seu povo de Jerusalém para o exílio. Daniel foi apanhado a orar àquele Deus que entrou com os 3 hebreus na fornalha ardente. Daniel foi apanhado a orar àquele Deus que entrou com ele na cova dos leões. Meus irmãos, eu acredito que cada um de nós que está aqui esta manhã provavelmente tem o seu exílio. Cada um de nós provavelmente tem a sua cruz. Provavelmente cada um de nós aqui tem o seu cativeiro, a sua Babilónia. Cada um de nós provavelmente tem a sua fornalha. Provavelmente cada um dos irmãos tem a sua cova de leões. Às vezes o emprego, o escritório, a escola, o local de trabalho, às vezes até a própria família, parece uma cova de leões. Irmãos, lembremos-nos que o Deus de Daniel, que veio com o seu povo para o exílio na Babilónia, que entrou na fornalha e que entrou na cova dos leões, é o mesmo que ainda hoje nos acompanha. Esse é o mesmo Deus que deixa as pegadas na areia e que por vezes nos leva ao colo. Como os irmãos cantaram há instantes, o nosso Deus é um Deus de alianças. O nosso Deus é um Deus de promessas. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas a sua vontade
vai se cumprir. Amém.